Se você tem dívidas hoje, eu quero te dizer, primeiramente, calma. Se eu te falasse hoje que a maioria das coisas que te deixam endividado não é a falta de dinheiro, mas é simplesmente a ordem errada das decisões que você toma, você acreditaria? Dívida não define quem você é, mas apenas uma fase da sua vida onde você tomou uma decisão errada. E muita gente está endividada hoje não por irresponsabilidade simplesmente, mas também por falta de orientação. Neste vídeo eu quero te mostrar como que você deve lidar com as suas dívidas, sem fórmula mágica, sem desespero. Vou te mostrar um método simples para você colocar em prática e quitar as suas dívidas ainda esse ano. E também fica até o final porque eu vou te mostrar uma estratégia que os bancos não querem que você saiba, que vai fazer você quitar suas dívidas muito mais rápido do que você imagina. Fala, investidor, tudo bem? Eu sou Misael Fernandes, aqui do canal Base do Investidor, canal feito para você com uma linguagem simples e trazer estratégias para você é o nosso foco, para que você possa começar a investir se você não investe, e se você já é um investidor iniciante, intermediário ou já tem um certo conhecimento no mercado financeiro, para te dar mais opções, mais estratégias para você melhorar o teu conhecimento a partir do conteúdo que a gente traz aqui para você. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa continuar expandindo o nosso público e assim nós possamos crescer como comunidade aqui nessa rede social. Então vamos lá para o conteúdo. O maior erro que as pessoas cometem quando se fala de dívida é querer pagar tudo ao mesmo tempo. Aí às vezes tem pessoas que têm várias dívidas no seu nome, tem boleto aberto, tem cartão de crédito, tem cheque especial, tem empréstimos, tem financiamentos, várias dívidas em seu nome com valores altos, e a pessoa ela não tem uma clareza de tudo aquilo que ela está devendo. Então o maior erro dessa pessoa é ela não saber quanto que ela está devendo. Então eu vou te trazer alguns pontos aqui para que você possa entender como que você deve fazer para quitar as suas dívidas. E aí, quando a pessoa tenta pagar tudo de uma vez só, o que acontece? O dinheiro acaba, ela não prioriza a dívida que tem, por exemplo, um juros maior, que deve ser priorizada, porque quanto mais tempo ela fica aberta, pior vai ser para você, porque você vai pagar mais juros, entende? E aí cria ansiedade, cria um sentimento de desespero no coração da pessoa, justamente por ela não conseguir sair daquele fundo do poço, não conseguir quitar as suas dívidas, não conseguir ter uma estabilidade financeira. Então tudo isso traz um sentimento negativo para o coração da pessoa, e ela começa a entrar em desespero, ficar ansiosa, trazer uma negatividade para sua vida financeira. E aqui que entra a educação financeira. Ela te define prioridades para que você possa tomar decisões sábias com base em estratégias, com base em aquilo que você está devendo, com base em dados, não somente naquilo que você acha que você deve fazer. Ela te ensina que você precisa priorizar algumas dívidas, você precisa ter um plano para conseguir quitar em menos tempo, porque quanto menos tempo você quita suas dívidas, mais rápido você limpa o seu nome, mais rapidamente você consegue juntar sua reserva, mais rapidamente você consegue mudar de vida. Caso contrário, se a pessoa não tem estratégia, não trabalha com educação financeira, não tem uma definição de prioridades das dívidas, não sabe qual pagar primeiro, qual pode deixar um pouquinho mais para frente, ela acaba ficando perdida, e aí volta naquela questão da ansiedade que eu falei agora há pouco. E aí vamos lá então para o primeiro ponto desse método. O que é que você vai fazer primeiramente? Você deve ter controle e saber, ter consciência de todas as dívidas que você tem aberta no seu nome. Então sim, você vai precisar anotar se você deve parcela, se você tem prestação, se você tem cartão de crédito para pagar, se você tem empréstimo, se você tem financiamento, se você tem boleto aberto no seu nome, se você tem qualquer dívida, você vai anotar e ter uma clareza do valor que você deve. Porque a partir do momento que você sabe quanto você deve, você tem como montar um plano estratégico para saber quanto que você precisa ter guardado por mês para ir quitando essas dívidas, e até mesmo negociar para um valor mais baixo do que você está devendo no mercado. Você precisa entender que evitar olhar dívida não vai trazer solução para o teu problema. Você precisa ter clareza
para que você possa encontrar soluções e formas de conseguir quitar essas dívidas. Agora vamos falar de prioridade. O que você deve priorizar primeiro? Qual dívida você deve pagar? Você deve estar se perguntando. Eu te digo que a sua prioridade deve ser aquelas com juros mais altos. Por quê? Porque elas tendem ao longo do tempo se tornarem cada vez maiores e isso pode fazer com que gere uma bola de neve em teu nome negativamente, né? Porque você vai estar devendo muito mais daquilo que você usou. No caso, se for empréstimo, você vai pagar o dobro, o triplo, dependendo da taxa que você tenha contratado. Se for o cartão de crédito, nós sabemos que a taxa dos juros rotativos, que é cobrado todo mês, todo ano, é muito alto. Então você precisa quitar essas dívidas que têm uma taxa de juros muito elevada e você precisa justamente anotar todas as suas dívidas, todas as suas despesas, para que você possa entender e priorizar a dívida com o maior valor de juros. E aí tem pessoas que se enganam aqui e acabam quitando dívidas com um valor menor, no caso as menores dívidas que elas devem no mercado. Só que o que acontece? Se você faz isso, se você deixa as dívidas maior para pagar lá na frente com a taxa de juros mais elevada, porque o valor da dívida é maior, então os juros vai ser maior também lá no futuro. Você acaba pagando muito mais do que se você montar um plano estratégico para negociar ou para fazer alguma coisa que te ajude a quitar essa dívida maior primeiro, porque aí você já vai diminuir boa parte dos juros e você vai conseguir em poucos dias também quitar aquelas dívidas menores. Quer ver um exemplo? Imagina comigo duas dívidas, uma com um valor mais baixo e outra com um valor mais alto. Se você divide aquilo que você guardou no mês para quitar as duas, você vai pagar a menor e você vai pagar uma parte da maior. Só que o que acontece? Se você dividir, em vez de você pagar a maior, que tem os juros maior, e deixar a menor mais para frente, que você pode pagar no próximo mês, por exemplo, é um valor menor, é um valor mais acessível, não vai te fazer ter um descontrole financeiro. Então você pode acabar tendo que escolher. Agora, se você divide entre as duas, acaba que você deixa uma crescer muito ao longo do tempo e aí você vai focando muito nas dívidas menores e o que gera, então, lá na frente, uma dívida muito maior para você pagar e muito mais dificultosa em termos de você ter acessibilidade a negociar essas dívidas e pagar com um valor menor. Quando você prioriza a dívida mais cara ou de maior juros, no caso, você acaba estancando o sangue, você acaba tirando um pouco daqueles juros que você deveria pagar lá na frente. E isso também entra a questão de existem dívidas que elas não são urgentes, existem dívidas que elas não são prioridades para você porque os juros dela é irrelevante, é baixo, é alguma coisa pequena que em relação a outras dívidas que você tem não vai fazer diferença. É claro que toda dívida tem os juros e o quanto antes você paga, melhor é para você, porque você deixa de pagar mais juros lá na frente. Mas existem dívidas que elas podem ser postergadas, elas podem ser colocadas para o próximo mês e você pode então focar e montar um plano de estratégia para quitar primeiramente essas dívidas que têm os juros maior, que têm um valor maior e que cresce muito a cada dia que ela passa. Isso não significa que você vai ignorar essas dívidas, hein? Abre o olho. Isso significa que você vai organizar, que você vai montar uma estratégia, que você vai atuar junto da educação financeira que você vai aprender, que você tem, que você está conhecendo aqui no canal, para que você possa ter um impulso, para que você possa agir com firmeza e com clareza diante das dívidas que você tem, quitando assim todas as suas dívidas abertas no seu nome. Agora existe um alerta que eu quero te deixar aqui muito importante que você precisa colocar em prática a partir de hoje. Você não pode esperar mais. Que é o quê? Enquanto você está focando em quitar as suas dívidas, em pagar as suas dívidas que estão abertas no seu nome, você não pode, em hipótese alguma, gente, abrir novas dívidas. Fazer novas dívidas no seu nome vai só te prejudicar. Vai só afastar de você aquela sensação de você quitar todas as suas dívidas, pagar todas as suas contas e chegar em um belo dia, você receber o seu salário e você não ter nenhuma dívida no seu nome para pagar, a não ser as suas necessidades básicas ali que você paga todo mês.
Entende? Essa sensação é a melhor que você pode sentir. Se você tem uma dívida no seu nome, você precisa procurar estratégias e colocar em prática para que você possa sentir isso. E você vai perceber que a partir desse dia você nunca mais vai ter um descontrole financeiro. Você vai ter mais organização, você vai ter mais cuidado com o seu dinheiro. E muita gente se engana aqui achando que o cartão de crédito ele é uma extensão do seu salário. O cheque especial ele é uma extensão do seu salário. Na verdade, não. Ele é um mecanismo que o banco te disponibiliza, mas é para você usar com inteligência, é para você usar com sabedoria para que você não possa criar novas dívidas, entende? Tem muita gente que usa o cartão de crédito, não tem o controle e aí acaba se endividando para ter uma dívida para pagar no próximo mês. Se você não mudar esse comportamento, você vai voltar para o mesmo lugar. Você pode pagar suas dívidas todos os meses, mas no outro mês vai vir novamente mais uma dívida para você quitar. E você nunca vai conseguir juntar dinheiro, nunca vai conseguir investir, nunca vai conseguir mudar de vida financeiramente. Agora existe um lado emocional das dívidas, que é o quê? A dívida ela gera em você medo, ela gera em você insegurança, ela gera em você ansiedade e você não pode querer resolver quitar as suas dívidas com base nas suas emoções. Você precisa agir com a razão, você precisa agir com racionalidade e tentar resolver sem colocar o seu lado emocional, porque senão isso vai te prejudicar. Decisões financeiras ruins que você tomou não podem se resolver apenas com emoção. Você precisa resolver com a razão. De que forma, Misael? Com planejamento, com a orientação correta, com estratégia que realmente vai fazer você sair da onde você está e ter um resultado diferente na sua vida. Entenda que você não precisa resolver tudo hoje, tudo de uma vez só, mas você precisa começar hoje. É a melhor oportunidade que você tem para começar. Nem que seja planejando, nem que seja anotando todas as suas dívidas, tendo clareza, definindo as prioridades, qual que você deve pagar primeiro, qual que pode esperar um pouco, para que assim você comece a agir, comece a fazer algo em favor de quitar essas dívidas e não permanecer como está, empurrando com a barriga, porque isso não vai resolver nenhum dos teus problemas. Então vamos resumir aqui. Primeiro, tenha clareza de quanto você deve, defina as prioridades que você vai pagar primeiro, qual que é a sua dívida com maior valor de juros que você deve pagar primeiro, qual que pode esperar um pouquinho, e também pare de criar novas dívidas, pare de se endividar com coisas que não são necessárias para você. Tenha educação financeira, tenha controle financeiro daquilo que você precisa e daquilo que não precisa para você naquele momento. Entende? Dívida, elas têm fim, mas para isso você precisa agir com responsabilidade, para isso você precisa trabalhar com o método correto para quitar as que tem aberto e parar de fazer novas dívidas, porque senão você não vai sair desse fundo do poço, senão você não vai mudar de vida, você não vai ter uma nova direção, uma nova mentalidade, um novo comportamento, tendo os mesmos hábitos, tendo os mesmos resultados. No próximo vídeo eu vou te mostrar como que você deve utilizar o cartão de crédito ao teu favor, como que você deve usar ele corretamente para não ter mais problemas financeiros. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas estão com dívidas negativadas, dívidas em abertas no seu nome por causa do bendito do cartão de crédito. A pessoa usou todo o limite e não tem como quitar aquela dívida, precisa parcelar, aí a pessoa paga o valor mínimo, que é tudo que o banco quer. Então você precisa entender isso daqui. No próximo vídeo eu vou te trazer um conteúdo completo sobre cartão de crédito. Agora deixa eu te contar uma informação que eu prometi no início do vídeo, que é algo que os bancos não querem que você saiba para você quitar as suas dívidas mais rápido. Você sabia que a maioria dos bancos eles preferem receber menos do que o valor que você está devendo do que não receber nada? É isso mesmo. Então, se você tem, por exemplo, 10% do valor da sua dívida, 20%, 30%, apenas uma pequena parte do valor da sua dívida, mas você tem o dinheiro ali à vista e você faz uma ligação para o banco, você diz, eu tenho X valor à vista da dívida e eu quero quitar à vista hoje. Você aceita negociar? Você sabia que a maioria das vezes o banco vai aceitar negociar com você? E caso não for possível, ele vai te colocar um valor limite mínimo ali para que você possa ter, para que aquela dívida possa ser quitada à vista.
Então, nem sempre você precisa pagar o valor total da dívida, o valor dos juros, que às vezes é absurdo que eles cobram. Às vezes você consegue sim negociar um valor bem abaixo, você consegue entrar em contato com os bancos, com as operadoras, com aonde você está devendo e negociar essa dívida, pagar um valor bem mais acessível. Isso vai te ajudar muito, vai facilitar muito, porque você consegue quitar dívidas altas com valores bem abaixo daquilo que você imaginava. Então é uma estratégia que você pode colocar em prática também e que vai te ajudar a quitar ainda mais rápido as suas dívidas. Eu tenho certeza disso. Agora comenta aqui para mim qual dessas estratégias você já usa e qual você vai começar a usar de todas essas que eu falei aqui nesse vídeo para que você quite as suas dívidas se você tem dívida aberta no seu nome. Comenta aqui embaixo que eu quero compartilhar com você. E também, se você gostou desse conteúdo, achou ele relevante para você, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha com alguém e deixa o seu like. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!